3, 2, 1. Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Ice da Here Review e essa semana eu vou estar falando de um game que marcou bastante a infância de bastante gente aqui, mais ainda de quem tinha os famosos Nintendo NES ou Super Nintendo, né? Então esse game ele fez parte da infância de muitos gamers ou de muitas pessoas que tiveram apenas um videogame e não se consideram gamers. A maioria das pessoas que jogou ele hoje em dia já devem ser adultas. Algumas crianças ainda conseguem emular ele, então se vocês puderem, vão lá, baixem um emulador de Super Nintendo e emulem pelo menos um jogo da série que eu sei que vocês vão curtir. Foi um dos meus primeiros cartuchos do Super Nintendo e é óbvio, né? Não é óbvio, mas eu tô falando sim de Donkey Kong. O Donkey Kong, ele foi um game muito legal, a abordagem dele era muito incrível, você era um macaco e você ia atrás de bananas, é meio óbvio, mas não foi assim desde o começo, né? A maioria do pessoal acabou descobrindo Donkey Kong a partir de Donkey Kong Country, que passava no Super Nintendo, que você só tinha que derrotar os vilões, pegar bananas e passar pelas fases. Mas não é só isso Donkey Kong ele não tem uma história muito grande, na verdade, ele é uma história bem curta e bem explicativa, mas era bem legal e muita gente não sabe o que se passa e acabava jogando só para passar o tempo e derrotar os vilões, né? Ele valia muito a pena porque ele tinha muitos personagens extras, muitos personagens jogáveis, né? Não jogáveis, mas que te auxiliavam durante os games. A partir do Country, claro, os primeiros não tinham. E vamos ao primeiro jogo, né? Primeiro deixando meio claro assim uma ficha básica do game, que Donkey Kong ele era uma série de jogos eletrônicos, porém ele começou com um minigame. Ele não era um game com várias fases já no começo, ele começou com um minigame, né? Que eu acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar, já deve ter visto na TV. Se você não viu, pergunta pro seu pai, alguém viu isso, porque meu Deus, isso foi muito famoso. O criador dele era Shigeru Miyamoto. E o primeiro game foi lançado em 81, então eu não vivi essa época, mas alguém deve ter vivido e esse jogo foi bem legal. Então vamos lá, o primeiro game ele se chamava Donkey Kong, apenas Donkey Kong. E o jogo ele se tratava, né, como eu já disse, de um minigame. E nesse primeiro game a gente tem a participação especial e a primeira aparição também do famoso bigodudo da Nintendo, né, o Super Mario. Nesse game o Donkey Kong ele sequestra a princesa do Mario, que se chamava Pauline. E uma curiosidade é que o Mario nessa época não era Mario como a gente conhece, né? Como foi o primeiro game lançado, ele se chamava Jumpman, porque era um beta ainda. Então a equipe não tinha decidido o nome principal do personagem. Então o nome dele era Jumpman, então vou me referenciar ele como Jumpman aqui, mas todo mundo sabe que era o Super Mario. Como eu já disse, nesse game o Donkey Kong ele sequestra a princesa, que se chamava Pauline, não Peach, como a gente conhece hoje em dia. E ele acaba se tornando inimigo do Jumpman, ou Mario, ou sei lá. E o objetivo do jogador, que controlava esse Jumpman, era ir desviando dos obstáculos que o Donkey Kong jogava, acho que eram barris. Então você tinha que desviar e chegar até o Donkey Kong para derrotar ele e salvar sua querida princesa. Esse game ele foi muito famoso naquelas casas de arcades, né, que a gente tinha antigamente, que antigamente não era todo mundo cheio dos videogames em casa que nem a gente conhece hoje. Eram mais casas de arcades, então esse game foi bastante famoso nas casas de arcades naquela época de ficha e coins e etc. Então um ano depois a gente acabou recebendo o Donkey Kong Jr., que você controlava, no caso ele era a continuação do jogo. Donkey Kong também era de arcade, então você tinha que ir lá naquela venda da esquina que tinha aquele monte de máquina e jogar, colocar sua ficha ali e jogar. Naquela época era o lugar que todas as crianças se juntavam, né? Então, pô, as crianças, vamos lá no arcade, vamos no arcade, não é arcade, cara. Nos Estados Unidos o pessoal fala fliperama, não sei se aqui no Brasil era fliperama também. Mas era aquela época que todo mundo se juntava pra ir jogar videogame e gastava um dinheiro do caramba.
Mentira, era R$1 você conseguia jogar videogame há muito tempo, cara. Na época Cruzeiro, Cruzado, sei lá, velho, eu não entendo muitas moedas do Brasil. Enfim, a gente chegou em Donkey Kong Jr., que era a sequência do game. Ele também foi desenvolvido pela Nintendo e foi em 82. No jogo, o Mario acaba aprisionando o Donkey Kong numa gaiola gigante como punição por ele ter sequestrado a Pauline e levado ela até o topo daquele negócio cheio de escadas que o Mario fica subindo, que eu não sei o que é, porque são pedaços de chão flutuantes, cara. E daí você controla o Donkey Kong Jr., que é o filho do Donkey Kong, para resgatar o próprio pai, né? O Mario nesse game ele acaba lançando várias coisas, né? Jacarés, pássaros e até uns beats eletrônicos das últimas fases. É um jogo um pouco complexo, você não entende o que é, mas era que a galera gastava bastante tempo naquela época, tinham competições para ver quem tinha maior pontuação nisso. E eu já joguei, eu já emulei no meu PC, vale bastante a pena, tá? Então eu acho que é isso, eu acho incrível, cara. O primeiro game depois dos arcades, né, que ele veio pro Super Nintendo, foi o Donkey Kong Country. E ele já não era mais só produzido pelo Shigeru Miyamoto, né? Agora ele tinha a produção também do Tim Stamper. Ele se chamava Donkey Kong Country, certo? E ele foi o jogo que deu, acho que, um pontapé mesmo na série Donkey Kong, porque a partir desse game, o Donkey Kong acabou se tornando o segundo game mais vendido para o Super Nintendo, só perdia para o Super Mario no caso. No Donkey Kong Country, você controla o Donkey Kong e o sobrinho dele, companheiro inseparável, que aparece aí, né? Que é o Diddy Kong. Você tem que recuperar todas as bananas roubadas pelo rei, chamado King K. Rool, e pelos seus capangas, que é os Kremlins, que é aqueles negócios que parecem uns jacarés verdes, sabe? Meio escrotos eles. Tem uns verdes, uns laranjas, uns estranhos lá. Depois que você encontra o esconderijo das bananas, localizado debaixo da sua casa, você acaba embarcando, né? Você descobre que o esconderijo está vazio e você embarca numa aventura para sua terra nativa para derrotar esse cara que roubou todas as bananas do mundo. Eu não sei porque um jacaré ia roubar bananas, but era a lógica do jogo, então a gente tem que aceitar isso. Aí a gente chega em Donkey Kong Country 2, né, que também já seguia a ideia do primeiro game. Ele tinha um visual tridimensional, mas ele não era 3D. Todo mundo achava que todos os Donkey Kongs eram 3D, porém ele não era 3D, ele tinha uma série de imagens que era reproduzida conforme o movimento do jogador. Então dava a impressão sim que o cenário e o boneco eram 3D. Era uma tecnologia muito grande para o Super Nintendo e era muito difícil de se fazer. Porém o Donkey Kong ganhou espaço com essa tecnologia. O segundo game, né? Desculpa, eu tive que dar essa explicação porque eu lembrei. O segundo game chama Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. Nesse game, né, depois de você derrotar o King K. Rool, o pessoal, né, a família dos Kongs acaba voltando para as ilhas de Kay e a reserva de banana deles está cheia novamente. Então, logo assim que eles chegam na ilha, o Donkey Kong é sequestrado e eles pedem como recompensa para a libertação do macaco a reserva de bananas de novo. Então, Diddy e a sua namorada Dixie, eles acabam indo para Crocodile Isle, que é o lugar dos Kremlins lá, né, onde os crocodilos vivem, para resgatar o Donkey Kong. E aí você ganha, né? Você que está jogando, você acaba ganhando um vasto cenário, bastante partes jogáveis. E são lugares da ilha, tipo Gangplank Gannon, né? Crocodile Cauldron ou Clemland mesmo. E tem vários outros lugares e vale bastante a pena jogar. Na minha opinião, o Donkey Kong, a partir do Country 2, ele começou a ganhar um espaço muito grande. E daí a gente chegou, né, no Donkey Kong Country 3, que era o Dixie's Kong Double Trouble,
que era o meu primeiro Donkey Kong, foi o meu primeiro cartucho de Donkey Kong, foi um dos primeiros que eu tive do Super Nintendo. Pra comemorar a derrota do King K. Rool no jogo anterior, o Donkey e a Diddy eles saem numa viagem de pescaria e demoram muito. Eles acabam não voltando, então os Kongs acabam descobrindo que uma figura misteriosa de nome Chaos acabou sequestrando os dois. Então a Dixie vai à procura deles e ela acaba sendo seguida pelo seu primo menor chamado Kid Kong. E então eles vão rumando pro Cremisfério Norte, né? Cremisfério é um nome engraçado, mas é por causa do game mesmo. Eles acabam rumando pro Cremisfério Norte para resgatar os pais deles que sumiram do nada, assim, sem mais nem menos. Depois disso a gente dá uma passada básica pelo Game Boy, que foi lançada a série Donkey Kong Land. Donkey Kong Land era praticamente um remake do Donkey Kong Country, só que pro Game Boy, né? De acordo com o manual de instruções, e até uma explicação engraçada, o manual de instruções do jogo fala que a história se passa depois do Donkey Kong Country, e numa discussão entre o Donkey Kong, a Diddy e o Cranky Kong, o Cranky ele diz que a aventura foi muito bem sucedida, porém ele diz que o jogo só foi bom por causa dos gráficos e não porque o jogo era igual ao da época dele. Então eles decidem embarcar numa aventura de 8 bits, que seria o Game Boy, e refazer tudo de novo. Então o Cranky Kong ele chama o King K. Rool para roubar novamente a reserva de bananas e pro game acontecer, né? É meio estranha essa explicação. Eu dei uma pesquisada e encontrei isso de acordo com o manual, porque eu desconhecia essa explicação também. Então eu achei bem legal também, mas é diferente, né? Aí a gente chega a Donkey Kong Land 2, né? Que ele foi um remake do Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. E o jogo igualava Diddy Kong e Dixie Kong. Ambos os personagens se preparavam para resgatar o Donkey Kong do capitão King K. Rool na ilha dos Krillins, né? Dos Krillins, desculpa. E bom, as fases desse jogo têm os mesmos nomes de Donkey Kong Country 2. Também tem os mesmos personagens e os mesmos chefes, o mesmo enredo. Então é praticamente um remake do Donkey Kong Country 2. É isso aí. A gente chega em Donkey Kong Land 3, que seria o último game da série Donkey Kong Land, né? Produzido pela Nintendo e pela Rareware. Foi produzido para o Game Boy e essa história modifica, é um pouco diferente da Double Trouble, né? Que a gente conhece. Ela fala sobre um concurso que foi realizado para a descoberta de um novo mundo perdido. E o vencedor que encontrasse primeiro ia ganhar vários prêmios. E o Donkey Kong e a Diddy Kong acabam saindo em busca do tal mundo. E a Dixie Kong fica furiosa por não ter sido convidada. E acaba acaba querendo provar que ela mesma pode ser capaz de achar o mundo antes deles. Então a Dixie dessa vez ela se junta ao seu primo Kid Kong e eles partem para a aventura. É um pouco diferente, né? Porque no Super Nintendo você tinha confirmação que eles estavam indo resgatar os tios. Desculpa, eu falei pais antes, mas é os tios. E já no Game Boy é um concurso totalmente bizarro que dá prêmios para quem achar uma terra desconhecida, né? Tipo o Pedro Álvares Cabral, ele ia comemorar nessas épocas aí. A gente teve ainda o Donkey Kong 64, né? O 64, como foi conhecido também. Esse jogo ele marca pelo retorno do Donkey Kong, que só apareceu no primeiro Donkey Kong Country, e a Diddy Kong, contando com a participação de vários personagens, concluindo com 3 jogáveis, né, mais 3 jogáveis. A história do game ela acontece um ano depois do jogo Donkey Kong Land 3, onde o King K. Rool ele acaba produzindo uma nova arma chamada Blast-O-Matic e pretende destruir as ilhas de K. Então a máquina falha, né, depois de um problema, e faz com que a sua ilha flutuante fique de frente para a ilha Donkey Kong. Para ganhar tempo e poder arrumar sua máquina, o King K. Rool acaba capturando alguns dos Kongs e prendendo eles, para eles servirem de escravos. E ele acaba roubando de novo as bananas douradas do Donkey Kong
E então o DK tem que ir libertar seus amigos, né, e resgatar as bananas dele. Ele acaba partindo para uma nova aventura. É um game incrível também, vale a pena jogar. E eu acho que foi o único que saiu para o 64. A gente teve ainda uma passagem meio rápida do Donkey Kong pelo GameCube, Nintendo GameCube na época. Ele chamava Donkey Kong Jungle Beat e você jogava com Donkey Kong novamente e você usava para jogar ele, no caso, os DK Bongos, né? Ele não ficou muito conhecido esse game. Ele foi relançado depois para o Nintendo Wii. E o Nintendo Wii ele foi quem herdou, né, os jogos da franquia, os dois últimos games até agora pelo menos, que foi o Donkey Kong Country Returns, que você jogava novamente com o Donkey Kong e com o Diddy Kong, e você tinha de volta todos os elementos tradicionais da série, né, que eram aqueles carrinhos dentro de minas de ouro e balançar cipós, coletar bananas e etc. Era o mesmo esquema, pular em cima dos inimigos, só que dessa vez com o emote, né, que você jogava diretamente com o emote, então tinha o movimento dos braços. E encerrando a série, a gente teve ainda o Donkey Kong Country Tropical Freeze, que ela focava num grupo de criaturas viking, como morsas, corujas e pinguins, que invadiam a Donkey Kong Island. E forçava o protagonista, o Donkey Kong no caso, a lutar contra eles com a ajuda dos seus amigos Diddy Kong e Dixie Kong. Como nos jogos anteriores da série, dessa vez era possível duas pessoas jogarem cooperativamente, né? Igual era no Donkey Kong Country, no caso do Super Nintendo. Tropical Freeze também marcou o retorno das fases aquáticas, que não tinha no Donkey Kong Return. Ele pegou todos os elementos, porém ele esqueceu das fases aquáticas. Não esqueceu, mas ele não focou, não teve. E o Tropical Freeze teve, né? Então galera, esse foi o vídeo da semana, né, falando sobre Donkey Kong, que praticamente marcou a infância de todo mundo. E eu queria agradecer vocês por terem escutado até aqui, por estarem me ajudando no canal. Eu queria aí ideias dos próximos jogos, do que vocês querem ver no canal e etc. Se você gostou, você deixa seu joinha, porque isso ajuda no canal. Compartilhe o vídeo no seu Google+, no seu Face, no seu Orkut, porque eu ainda acho que existem pessoas que usam o Orkut. E, sei lá, indica pros amigos se você também era fã da série. Eu sei que não falei tanto da história, mas eu tentei focar bastante no principal. E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo, quarta-feira tem mais um vídeo. Quinta-feira, desculpem. E dessa vez eu vou tentar disponibilizar para vocês o emulador, né? O link pro emulador do Super Nintendo tá na descrição do vídeo. E também o link para os games do Super Nintendo que eu citei aqui. Futuramente, se eu estou com um projeto novo, vocês vão estar conferindo logo no novo canal, também vinculado ao Review. E daí, sei lá, eu vou estar mostrando também e vou estar disponibilizando sempre os games que eu mostrar. Se eu conseguir encontrar eles para download, eu vou estar disponibilizando eles na descrição dos vídeos. Então eu agradeço até aqui, espero vocês na semana que vem, valeu, abraço para todos.